Olá, tudo bem? Beleza, pessoal. Nesse vídeo nós vamos demonstrar para vocês na prática a medição da resistência de aterramento de uma instalação que já está aqui há alguns anos em funcionamento, tá? Ela já foi feita no primeiro vídeo que nós fizemos aqui há mais de 5 anos, praticamente 6 anos aí, onde nós instalamos apenas uma haste de aterramento. A gente não possuía o terrômetro na época, fizemos aqui a instalação, o esquema de aterramento adotado foi o TT, e instalamos IDR em toda a instalação elétrica, tá? Atendendo aí a norma NBR 5410. Esquema de aterramento TT, utilizando DR em toda a instalação. O valor de aterramento até não era tão importante, tá, pessoal? Até não era tão importante, até nem é considerado assim algo, quando você utiliza o IDR, praticamente em qualquer situação de fuga de corrente, o DR estaria desarmando, tá? Estaria fazendo a proteção. É claro que mesmo assim seria interessante que o aterramento tivesse a menor resistência possível. Só que na época a gente não tinha aparelho para medir, fizemos uma análise parcial depois com vocês com a lâmpada incandescente, né? Algumas medidas ali, para mostrar que o aterramento estava ligado, estava conectado, estava funcionando. Agora, se estava efetivo ou não, se o valor estava baixo ou não, a gente não sabia disso, né? Tranquilo. Depois nós fizemos aí a melhoria desse aterramento, onde fizemos uma vala e colocamos mais duas hastes de aterramento. Nós tínhamos uma, né? Colocamos mais duas, separadas 3 metros uma da outra, fizemos uma valinha. Na época utilizamos um cabo de 25 milímetros para fazer o cabo nu, para fazer a interligação dessas hastes, né? A norma hoje pede, alguns anos atrás já, né? Ela pede cabo de bitola mínima 50 milímetros, mas na época a gente utilizou cabo de 25, tá? E aí fizemos a medição já utilizando terrômetro, daí nesse caso, né? Nós já tínhamos terrômetro em mãos, e aí fizemos a medição. Primeiro com aquela uma haste, para ver quanto que era o valor, e nós verificamos 219 ohms, tá? De resistência de aterramento com uma haste, um valor muito alto, inclusive, tá? Depois nós instalamos a segunda haste, interligamos com o cabo nu, realizamos a medida, percebemos ali que caiu para 126 ohms, aproximadamente. Instalamos a terceira haste de aterramento, conectamos, fizemos nova medida, e caímos aí para algo em torno de 61, praticamente diminuiu um pouquinho mais do que a metade, né, do valor, 61 ohms de resistência. A gente percebe o seguinte, quanto maior o número de hastes, né, menor vai ser o valor da resistência de aterramento. Porém, chega um determinado número de hastes que você instala, que não adianta mais, que ele não vai diminuir, tá? A não ser que você coloque elas em grade, né, ou faça outra configuração, em anel, você mude o teu esquema de aterramento, né? Mas no caso, o mais comum na área residencial e predial é você alinhar as hastes, né? Separadas a cada 3 metros, dependendo do comprimento dela, é claro, né? No meu caso, eu utilizei haste de 2,40 metros, então por isso a distância eu coloquei 3 metros uma da outra, certo? Bom, beleza, fizemos a medição direitinho, tranquilo. Posteriormente, pessoal, nós instalamos a 4ª haste de aterramento numa casa nova que foi feita e que essa casa também foi conectada a esse aterramento. Aí nós fizemos novo vídeo, né, conectando mais uma haste, 4 hastes, nova medida da resistência de aterramento, e percebemos que esse valor caiu para algo em torno de 31,4 ohms. Baixou bastante, já estava dentro de uma faixa legal. O esquema de aterramento que nós estávamos ainda utilizando era o esquema TT, fizemos a conexão dessa forma, com o esquema TT. Todos os circuitos da casa estão protegidos por DR, consequentemente atendendo a norma, né? NBR 5410. Esse valor, então, não é aquele famoso valor dos 10 ohms, né? Valor máximo que o pessoal diz aí, né? Ah, não, o máximo que tem que ter numa instalação para ser boa é 10 ohms. Ou então é 5 ohms, alguns falam, né? Que é norma internacional, as I3E, né? E aí, eu também estava apegado ao valor da resistência de aterramento. A gente sabia que quanto menor, melhor. Só que o solo aqui é muito ruim, a gente conseguiu com 4 hastes 31,4 ohms, tá? E aí a gente deixou assim mesmo, a gente possuía o IDR em toda a instalação, tá tranquilo, beleza. Só que a gente continuou estudando, pessoal, e é por isso que é importante que você que está aqui nesse vídeo agora assistindo, você que é nosso aluno do curso de eletricista, você que é seguidor do canal, que já é eletrotécnico, que já é eletricista profissional, que está aqui assistindo mais uma vez, mais um vídeo falando sobre aterramento. Pessoal, aterramento, eu já falei para vocês em outros vídeos, né? É algo realmente conturbado no meio técnico, tá? É uma atualização, pessoal.
Então é o seguinte, a primeira coisa, esquece aquela questão do valor da resistência de aterramento, tá? Não existe mais na norma. A NBR 5410, ela diz o seguinte, a resistência de aterramento tem que ser a menor possível. Isso é o que ela fala, tá? No esquema de aterramento TT, nós temos lá uma equação que você consegue determinar qual que é o valor dessa resistência, tá? Então a gente percebe lá, já que a corrente do IDR é 30 mA, que essa resistência até é valor alto. É bem superior, inclusive superior ao 219 ohms que eu consegui na primeira haste. Atenderia então a 5410. E se a gente vai para o esquema de aterramento TNS, que é o que eu estou usando agora na instalação aqui, você percebe que ela nem leva em consideração mais a resistência de aterramento, e sim a impedância, tá? Que é um outro fator. Tá, pessoal? E aí existe tabela, existe toda uma UE ali, mas como ele é conectado ao neutro que vem da concessionária, que vem da rede de fora, ele já não é tão importante, tá? Então não é algo assim que a gente deva se preocupar tanto. Porém, claro, devemos instalar um aterramento de proteção eficiente, bom, bem conectado, bem apertado, utilizando materiais de boa qualidade, fazendo um serviço profissional, tá? Isso é importante. Toda instalação elétrica deve ser provida dos condutores de aterramento, do terceiro pino nas tomadas, que os equipamentos também sejam conectados a esse pino, não simplesmente para bonito, né? E assim vai. Então, o aterramento é importante? Sim, independente do esquema de aterramento. Porém, o valor da resistência de aterramento, a norma atual, ela não especifica mais, tá certo, pessoal? Isso que eu gostaria de deixar claro para vocês. E outra coisa, nós temos aqui no canal vários vídeos explicando cada um dos esquemas, tá? Esquemas TNC, TNCS, TNCS, o esquema TT. Então, você não vai ter dificuldade de entender como que funciona cada um, porque eu demonstro isso de forma muito prática nos vídeos aqui. Vou deixar tudo na guia de comentários, na descrição do vídeo para você aí, tá? Que quer pesquisar melhor e se inteirar sobre esse assunto aqui, tá certo? Então, galera, vamos medir a resistência? Vamos. É simples, não é complicado não. Ele é mais simples do que utilizar o alicate a perímetro, tá? Tranquilo para medir. Só que antes da gente fazer a medição, tá? E outra coisa, que norma que a gente se baseou para fazer a medição da resistência do aterramento? A 15 NBR 15749, tá? Então, nos vídeos que eu fiz a medição aqui, que são mais completos, que eu vou deixar na descrição, a gente se baseou totalmente nessa norma aí. E hoje nós vamos fazer uma medição também baseado nela, só que não vamos fazer de forma completa, conforme nos vídeos anteriores. A gente já vai ter o valor da resistência de aterramento, tranquilo, sem problema nenhum, mas não vai ser um vídeo tão completo na parte de prática, como naqueles vídeos que eu vou deixar para vocês na relação abaixo aí, tá bom? E lembrando vocês, pessoal, o melhor esquema que eu considero, depois de muita pesquisa, depois de muita atualização, o melhor esquema para a área residencial e predial é, antes de falar o essas instalações que possuem um neutro no padrão de entrada, tá? Aterrado no padrão de entrada, no aterramento funcional, a melhor opção é o esquema TNS, tá? Sem dúvida nenhuma. Se você não tem essa opção, conforme aqui em Santa Catarina, onde a área residencial não deixa você conectar a tua proteção lá no padrão, a Celesc aqui tem um probleminha com isso, né? Então ela tem que trazer o neutro, simplesmente o neutro para dentro da instalação, tá? Condutor neutro para dentro da instalação. Então a gente faz o quê? A gente faz o aterramento, né? Coloca as hastes de aterramento, interliga elas e puxa o condutor do aterramento e faz uma conexão depois com o neutro. Vou mostrar para você no papel na sequência, tá? Aí esse esquema poderia ser dito que é um TNCS com reforço do neutro, com reforço do aterramento local de proteção, né? Ou então o TNS, simplesmente um TNS, porque a partir daquele momento que você unifica, né, conecta o neutro que vem da entrada com o condutor de proteção do teu aterramento, e aí você sai daqui, dessa conexão, dessa união, com dois cabos, eu também demonstro isso em vídeo, tá? Para vocês aí, sai com dois cabos, um para o neutro e outro para o terra, é o TNS nativo, né? A partir dessa caixa de interligação, que nós podemos até chamar de uma BEP aí, tá? Aí ela vai ser, a partir dali, ele é um esquema TNS. Muito bem, pessoal. Então aqui eu fiz um desenho para ficar mais fácil o nosso entendimento, tá? Olha só, o que nós temos lá na rua lá são 4 hastes, né? As hastes ela tem 2,40 m por 5/8, tá? São hastes do tipo Copperfield, né? Elas são banhadas a cobre, então elas são enterradas aqui no solo com 2,40 m de profundidade, tá? Aqui eu tenho uma caixinha de inspeção e os demais aqui eu não tenho, tá?
porque ele ficou aí soterrado depois no concreto. Então, primeiro ele foi numa valeta, depois posteriormente nós concretamos, né? Nós temos aqui, ó, um cabo nu que interliga todas essas 4 hastes, né? Um cabo que nós utilizamos na época, um cabo de 25 milímetros, porém a gente sabe que o indicado aí, né? O recomendado pela NBR, pela norma, né? É o cabo nu de 50 milímetros, tá? São interligados aqui, ó, tá? Nós subimos com o cabo aqui, cabo de proteção, o cabo que está vindo do aterramento, é o nosso aterramento de proteção. E você perceba que nesse ponto aqui, ó, eu fiz uma conexão, que aí nós chamamos aqui de BEP, tá? Eu demonstro isso também para vocês em vídeo, bem completo, pessoal, tá? Não é o objetivo desse vídeo aqui agora, isso aqui é só um relembre para vocês, né? Que a nossa instalação, que nós vamos estar medindo aqui agora, ela é um esquema TNS, tá? Eu coloquei um asterisco aqui pelo seguinte, ó, porque daqui para cá, depois dessa conexão para cá, onde está indo para o quadro de distribuição de cargas, né? Ou para os quadros, que seja, né? Vai para um quadro, vai para o 2, no nosso caso aqui nós temos até 3 quadros nessa instalação. No caso daqui, ele vai distribuir para os quadros, para o quadro, que seja um quadro, que seja 2 ou que seja 3, tá? Então, daqui para cá, ele é um esquema TNS, tá? Só que a gente poderia considerar um esquema TNCS também. Por quê? Porque o neutro está vindo lá do QM, com a função de proteção e neutro, digamos assim, tá? E vem até a instalação. Você perceba que eu não recomendo que você corte o neutro, tá? Você faça a conexão com, simplesmente decape o neutro e passe com ele direto para a tua instalação, para não ter perca de corrente aqui na emenda, tá? E aí simplesmente você vai fazer a conexão do teu condutor que está vindo lá do teu esquema de aterramento, e daqui dessa conexão você sai com o cabo, né? Que na época até eu fiz essa conexão bem perto de um quadro ali, e aí eu utilizei os DPS também na entrada, né? E aí acabou que eu saí com outro cabinho, né? Além de sair com esse cabo terra principal para o barramento de terra da instalação, eu saí com outro cabinho que iria para o DPS. Mas fica opcional, você levando esse cabo terra para o quadro, aí você conecta os DPS nesse cabo aqui, nessa proteção, assim como todo o restante da instalação, né? Então, tranquilo, pessoal? Aqui eu representei o QM, que é o quadro de medição, padrão de entrada, né? Representei uma instalação bifásica, né? São 2 fases, e o neutro, tá? Os 3 cabos aqui estão vindo lá do padrão de entrada. Em algum ponto da instalação, pode ser perto do quadro, tá? De distribuição, pode ser próximo da entrada, onde for melhor lá na tua situação, tá? Você vai fazer a junção desse neutro que vem, tá? Com o terra, com o condutor de proteção, condutor do aterramento aqui. Lembrando que a bitola desse cabo aqui, que vem, aqui você utiliza 50 milímetros, tá? É um cabo bem carinho, inclusive, né? Tá aí mais de R$50 o metro desse cabo aqui, provavelmente, tá? Bem carinho mesmo. Mas você não precisa utilizar ele até lá naquele ponto, tá? Desse ponto de conexão que vai até lá, a bitola desse condutor é a mesma bitola que você utiliza nos cabos de entrada. Se você está utilizando 10 milímetros, esse aqui vai ser de 10 milímetros. Se aqui for de 16, aqui também será de 16, tá? Tranquilo? Sem problema nenhum. Agora, se aqui for 25, pessoal, aí isso aqui já permanece o 16, aí tem que ver certinho na norma, tá? Porque chega um determinado momento que você não precisa levar da mesma bitola de lá, tá? Mas até aqui, né? Aqui é tudo 16, você utiliza 16 também aqui, tá bom? E da mesma forma a saída aqui, do condutor de proteção, sai tudo com a mesma bitola, né? Vão tudo para o quadro com a mesma bitola dos cabos que estão entrando, tá certo? Então aqui você entendeu direitinho o desenho, né? As fases elas vão direto para o quadro. E o neutro a gente faz uma conexão com o terra aqui e leva para o barramento de proteção. Por isso, pessoal, é o seguinte, como a gente separou 3 metros de cada uma, né? 3, 6, 9, são 9 metros o comprimento total do nosso esquema de aterramento. Como a NBR 15749 pede para você fazer a medição, né? Um dos eletrodos ali, 3 vezes essa distância, nós temos aí 27 metros, tá? Que vai ser um dos eletrodos. E aí 62% o segundo eletrodo aí, então é 16,8 metros. Aqui nós vamos estar medindo com você na prática, tá, pessoal? E lembrando, só para finalizar aqui, né, os esquemas de aterramento que nós possuímos, né? O esquema TNC, o esquema TNS, que nós estamos utilizando, né? Apesar que também pode ser considerado TNCS. O esquema TT, que é obrigatório o uso de IDR, que nós utilizávamos antigamente aqui. Não utilizamos mais porque consideramos hoje o melhor esse esquema aqui. E o esquema IT, que é um esquema utilizado mais em hospitais, UTIs e alguns casos específicos aí. Muito bem, pessoal, o aparelho já está aqui posicionado, tá? O nosso termômetro. Nós vamos utilizar o mesmo modelo utilizado nas apresentações anteriores, né? É bem simples, tá? A gente vai posicionar aqui para medir tensão, depois para medir
3 polos, tá? Que é o caso nosso aqui, uma haste mais duas hastes auxiliares de apoio, tá? É o sistema que a gente mais utiliza. Então vamos lá, primeira coisa aqui, pessoal, aqui não vamos ligar ainda não, vamos lá no quadro. Aqui é o seguinte, pessoal, ó, esse cabo aqui eu desconectei, é o cabo que está vindo da haste de aterramento, do sistema, tá? Ele é conectado nesse barramento para distribuição. Então aqui embaixo, ó, a caixinha nós temos a haste de aterramento, nós já sabemos, tá? Não vamos precisar mexer ali, tá bom? Deixa tudo conectado como está ali, esse cabo está subindo por esse eletroduto aqui, ó, e vem aqui em cima, aqui, ó. Então vamos colocar o garra jacaré aqui. Uma coisa que você tem que saber é que sempre tem que desconectar o aterramento da instalação, tá? Então esse cabo aqui está isolado, esse aqui é o aterramento de proteção e aqui é todos os cabos que conectam ao aterramento da nossa instalação, tá? Desconectou, se não tiver como fazer aqui, você faz lá na haste, tá? Vamos conectar aqui. Beleza, agora vamos para lá. Muito bem, pessoal, então aqui é o seguinte, ó. Aqui é o seguinte, aqui nós temos 3 cabos, né? O preto que foi lá no cabo do aterramento, o vermelho que é o cabo de corrente, o eletrodo de corrente, e o verde que é o eletrodo de potencial, tá? A gente aqui, ó, vai seguir o que diz o manual. A gente não vai seguir muito a NBR que a gente apresentou para vocês, porque o manual aqui ele pede uma coisa, a norma pede uma coisa um pouquinho diferente. Das vezes anteriores eu segui exatamente o que pede a norma, aqui eu vou seguir o que pede o manual, tá? Então o manual pede o seguinte, ó. A haste de corrente, ela tem que estar entre 5 e 10 metros da haste de potencial, e a haste de potencial tem que estar entre 5 e 10 metros da haste de potencial, a verde, né? Entre 5 e 10 metros da haste do cabo preto aqui, que está indo ao eletrodo, tá? Então o que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei esse cabo vermelho, que é o eletrodo de corrente, a 20 metros de distância. E eu calculei 62% desse valor aqui, que deu um pouquinho mais de 12 metros, né? Um pouquinho mais de 12 metros, e posicionei isso aqui um pouquinho mais de 12 metros. É isso aqui, ó. Aí nós vamos colocar o cabo verde, que é o eletrodo de potencial aqui, ó. Ok? Aí nós vamos lá agora no eletrodo de corrente, tá a 20 metros de distância, né? « 20 metros de distância, colocamos aqui, ó, o garrinho jacaré. Se eu fosse seguir a norma, eu teria que levar isso aqui a 27 metros, conforme eu apresentei para vocês antes, né? 27 metros esse aqui. 16,8 metros seria esse aqui. Então eu fiz um pouquinho diferente, eu estou seguindo o manual, tá? A única coisa que eu segui da norma é colocar esse eletrodo aqui a 62% do 20 metros, tá? Então eu segui mais ou menos um pouquinho da norma e um pouquinho do manual. Na verdade vai ser pelo manual, né? Bom, muito bem, galera. Então aqui é fácil, né? Conectou os cabos, você viu que é bem prático, né? Esse aqui vai no aterramento, o vermelho no eletrodo de corrente, coloquei a 20 metros. Esse aqui, eletrodo de potencial a 12,2 metros, tá? 62%. Tudo de acordo com o manual. Vamos ligar o aparelho aqui para medir a tensão primeiro. Se for área urbana, pessoal, isso aqui vai ter um valor de tensão, tá? Como eu estou em área rural, a tensão, ó, tem uma tensãozinha oscilando aqui, tá vendo? Parece um valorzinho oscilando, mas é bem pouquinho, tá? Se der menor que 10 volts, tá ok. Agora você vai lá para a posição 3 polos, 3 pole, e aperta o botão Mystery para fazer a leitura. Agora está fazendo a leitura da resistência de aterramento nossa aqui, tá? Olha só, como nós estamos aqui com chuva nesses últimos tempos, cara, essa resistência de aterramento aqui é um milagre, tá? 5,88 ohms, está até dentro do que a NBR antigamente pedia, né? Valor menor do que 10. Um pouco melhor aqui daria menos do que 5 ohms. Perfeito, pessoal. Então é isso aqui. Você viu que nos vídeos anteriores eu consegui 31,4, né? Por que deu esse valor aqui? O aterramento melhorou? Não. O aterramento é o mesmo, só que dependendo da época do ano, isso aqui altera, tá? Épocas mais secas, esse valor sobe, épocas mais úmidas, esse valor cai. Muito bem, pessoal. Então é o seguinte, finalizamos esse vídeo. Na prática você viu que é bem mais fácil, né? O que a gente fez nos vídeos anteriores foi seguir exatamente o que pedia a norma NBR 15749. A gente até iria fazer isso aqui, só que nós teríamos que emendar o cabo vermelho, somente o vermelho, né? O verde um pouquinho também. A gente não quis fazer isso, para facilitar o trabalho. A maioria dos eletricistas, dos técnicos, vão seguir basicamente o que eu fiz aqui.
vão seguir a recomendação do próprio manual aqui do fabricante do terrômetro, tá? E o fabricante do terrômetro é aquilo que eu falei para vocês, né, cara? Ele pede para você posicionar aquele primeiro eletrodo lá, o eletrodo de potencial, cabo verde, a 5 metros, no mínimo, né? 5 metros do aterramento. Eu coloquei a 12,2, tá? Coloquei mais comprido, quase chegando no 16,8, que era o que a NBR 15749 pedia, né? E aí aquele cabo de 20 metros lá, o cabo de corrente, né? O cabo vermelho de corrente, eu posicionei a 20 metros. O que a gente viu antes no cálculo seria 27 metros, eu teria que emendar, né? Então eu segui o fabricante aqui. O fabricante pede para ser 5 metros no mínimo a primeiro eletrodo, e do segundo eletrodo até o terceiro eletrodo entre 5 e 10 metros, tá? É o que ele pede aqui no manual. Então o que dá para entender é que o cabo vermelho, ele vai a 20 metros de distância. Então é isso aí, galera. Então espero que você tenha gostado do vídeo, né? Se você gostou, não esquece o joinha, deixa um joinha, um like para ajudar o canal, cara. Isso aí todo mundo pede porque o YouTube entende que daí o vídeo é relevante, né? E comenta também, pessoal. Comenta o que você achou dessa medição, vê se você relembrou os conceitos apresentados. Se você é o nosso aluno do curso de eletricista, escreve aí, eu sou aluno do professor Jair. Realmente a gente relembrou, eu fui aluno há muitos anos, eu sou aluno agora, né? É bom a gente saber conversar e matar saudades, tá bom, pessoal? Um abraço então e até nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau.